você que está aí nos ouvindo, hoje o nosso telespectador, né? O nosso teleouvinte. Que irmãos na fé, pais e padrinhos, nós estamos no nosso segundo encontro, é o nosso encontro semanal. Hoje nós temos o tema Família Cristã. E para a gente discutir um pouquinho, aprender um pouquinho sobre esse tema, eu gostaria da gente colocar-se primeiramente na presença do Senhor, como nós temos feito assim quando era presencial. Primeiramente vamos, invocar a Santíssima Trindade para que nos conduza, para que nós possamos ter um bom aproveitamento de mais este momento juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É de suma importância que vocês também, pais, queridas mães, madrinhas, que vocês também se coloquem realmente na presença do Senhor. Não veja esse vídeo de uma forma qualquer, num momento qualquer, que você está aí na correria, no seu trabalho, na pressa, mas tire um momentinho, assim como a gente fazia com nossas catequeses presencial, tire esse momento específico para isso, porque nós estamos falando de um tema muito importante, que é filhos, afilhados, são os bens mais preciosos que nós temos. Então é importante isso, Coloque-se realmente em momento de oração, assim, só para isso, para você enriquecer um pouquinho mais. Não é questão de se nós vamos fazer perguntas ou não, se depois você precisa ter uma resposta, mas é questão o que você pode fazer de melhor depois para o seu afilhado, para o seu filho. Exatamente, isso já vem de acordo com o nosso tema, que é a família cristã. Como ser uma família cristã hoje? Afinal de contas, o que é realmente uma família cristã? Família cristã é aquela que vai à igreja todos os domingos ou que leva os filhos à catequese? Família cristã é aquela que simplesmente acredita em Deus, talvez até leia a Bíblia uma vez ou outra. Será que é isso só ser família cristã? É uma família que pratica a fé? É muito mais do que isso, é bem mais abrangente. Família cristã, a que nós queremos passar um pouquinho para vocês refletirem, é justamente, na verdade, já o Catecismo da Igreja Católica já define a família cristã como uma comunidade privilegiada. Sim, privilegiada, porque cada um tem um dom específico. O pai tem o dom de provedor, a mãe da educação, como acolhedora, como também cuidando. E os filhos, cada um. O filho tem lá, o próprio catecismo, a própria Bíblia já nos fala que os filhos têm duas obrigações para com os pais. E uma delas que é obedecer, honrar o pai e a mãe, mesmo na vida ou na morte, não importa como seja o seu pai, mas que você deva honrar e que o filho terá muita vida longa e privilégios por isso. Porque é um bem maior, você conseguir honrar teu pai e a mãe. E a obediência, a Bíblia fala da obediência. A obediência é próprio de cada família, é uma obrigação nossa obedecer. Porque tudo tem que ter regras, tudo tem que ter limite, as coisas para que funcione com afinitude, para que as coisas funcionem certinho, todos têm que ter os mesmos direitos, todos têm que ter os mesmos, todo mundo tem os seus valores e cada um com o seu dom específico, como eu disse. Isso não quer dizer que o pai é o provedor e a mãe não possa trabalhar e a mãe não possa ajudar o pai. Não, pelo contrário. Isso é visto até biblicamente como um bem muito grande. Só que o que a gente não pode é inverter as coisas, inverter os valores. Infelizmente nós estamos vendo muito isso hoje em dia e por isso que nós resolvemos com esse tema falar um pouquinho para vocês refletirem. Porque estão se invertendo muito os papéis. A partir do momento que a esposa ou a mãe, ela decide trabalhar fora e está confiando muito a parte cristã para a igreja, para a catequese, às vezes até para a escola, e ela não está conseguindo mais saber qual que é o seu papel de mãe, ela não está conseguindo mais lidar com isso. Então se torna assim um peso para ela se ela tem que fazer uma tarefa de catequese junto do teu filho, ou até mesmo da escola, se ela tem que ler uma lição bíblica com o filho, ou até mesmo o pai
principalmente, né, ainda mais eu falo os pais, porque os pais, como eles são provedores, então eles têm esse compromisso do trabalho. Não que o da mãe não é importante, mas o da mãe não pode ser mais importante, o trabalho da mãe. Ela pode sim e deve trabalhar se quiser e se necessitar, mas o pai tem essa responsabilidade maior. Então, ela não deve ser aquela que provém a casa, ou seja, aquela que se sustenta. Por quê? Porque ela tem a responsabilidade de estar ali cuidando dos filhos, estar mais perto dos filhos. E isso também não isenta a responsabilidade do pai. O pai também, como uma família cristã, ele deve ser aquele um que senta com o filho para ler a Bíblia, para falar um pouquinho da Bíblia, contar a história bíblica para eles, falar de sua fé, olhar as tarefinhas deles. Então, isso é ser família cristã. Cada um se respeitando, cada um se amando com seus defeitos, com as suas qualidades, conforme as suas limitações, conversando. Infelizmente, nossas famílias cristãs hoje não tem tempo mais para conversar. Muito pouco as pessoas conversam. Às vezes acontece que as pessoas nem sabem o que passa dentro do coração da mãe, do pai ou do filho. Moram na mesma casa, vivem junto há anos e não se conhecem, porque não tem tido esse tempo, não tem tido o que o catecismo vem dizer para nós, que essa afinidade que nós temos, esse privilégio que nós temos de estar junto, de poder estar junto, poder ter esse diálogo. Nós temos essa facilidade, porque nós somos uma família. E a família cristã, ela não é um projeto humano. É isso que eu gostaria muito de ficar claro para vocês. Que a família cristã não é uma obra do homem, não é uma coisa criada ou inventada por nós. A família cristã já vem de Deus, é um projeto, é o sonho de Deus. Tanto é que ele quis que seu filho nascesse no seio de uma família, quis que tivesse uma mãe e um pai adotivo, sem necessidade, porque Jesus não tinha necessidade de nascer num ventre materno, porque ele já era divino, ele já foi concebido pelo Espírito Santo, então não havia necessidade. Mas ele quis, né? O pai quis que ele nascesse para mostrar para nós a importância da mãe, né? Do carinho da mãe, do zelo da mãe aconchegar ali no ventre, já começa desde aí esse carinho, esse amor. Então isso deve perpetuar na família. A gente não pode perder isso ao longo do tempo, né? A gente não pode dizer só que, mas eu mando meu filho para a catequese, eu mando meu filho para a escola, eu mando meu filho para o curso. E a gente vai se distanciando cada vez mais porque a gente não está participando na vida deles. Então, isso é ser família cristã. É família que luta junto nas dificuldades. Se um tem um problema, se um está com uma dificuldade, vamos todo mundo sentar juntos e vamos conversar. Por que chegou a esse nível? O que está acontecendo? Vamos tentar todo mundo uma solução, vamos tentar fazer o melhor, vamos ajudar, né? Isso é ser família cristã. Isso não impede que a gente, às vezes, tenha que tomar medidas, às vezes maiores, às vezes está com um problema maior e tenha que procurar uma ajuda, ou de um religioso, ou de um profissional. Isso não quer dizer que não tira o papel da família ou que não devamos fazer isso. Imagina, claro que devemos sim. Mas, primeiramente, tem que ter essa conversa em família, essa catequese. Isso é catequese em família. E isso, mais do que nunca, nós que somos na pastoral do batismo, você que é pai, então você tem essa dupla responsabilidade, porque às vezes a mãe talvez não esteja indo bem, não esteja compreendendo esse papel, então você tem essa obrigação de também orientar com amor, corrigir, conversar e não ficar apontando erros, ficar apontando que você não faz a tua parte, você não é eu sozinho que educo, ou vice-versa, né? Às vezes a mãe, porque o pai trabalha muito, chega tarde e aí ela quer exigir e aí ela fica só cobrando, mas ela não conversa, ela não explica. Isso é ser família cristã, é diálogo, é conversar. A gente só vai se fortalecer como família cristã se a gente buscar apoio na Bíblia, porque é Deus falando conosco. E a Bíblia é a fonte de tudo, lá está toda a maneira, eu diria que poderia dizer que a Bíblia é o nosso manual. Eu vejo para mim assim como a Bíblia para mim é um manual para mim, um manual de vida. Tudo que eu procuro tem lá. Só que não adianta eu levar para mim sozinho, que eu vou fazer tudo sozinho e vou ser o melhor, que não vai funcionar. Porque a Bíblia ela é feita para a gente ser melhor em sociedade, melhor em família, melhor com todo mundo.
porque a gente tem essa obrigação através do nosso conhecimento, de sermos melhores para os outros. O Papa Francisco nos fala muito bem isso e nos dá um exemplo muito grandioso de vida dele, né? Porque não adianta ser aquela igreja que só ensina, que só fala, que adverte, mas que não vai acolher. E quando ele está falando isso, ele não está falando só da igreja mãe em si, nas pregações, nas missas, nas celebrações, mas ele está falando da igreja doméstica, porque a nossa família, como eu disse, o nosso bem mais precioso é a família doméstica, é a nossa igreja doméstica. Hoje, mais do que nunca, que nós tivemos a oportunidade de ver aí a dificuldade de nós irmos até as igrejas com as portas fechadas, e nós temos esse privilégio de podermos ser igreja dentro de casa. Ali nós podemos estar nos alfabetizando, ali nós podemos estar nos enriquecendo com conhecimento, ali nós podemos estar tendo essa oportunidade de vivenciar essa vida, de se doar mais ao outro, de ouvir melhor a dor do outro, as necessidades do outro e de caminhar juntos na mesma direção. Porque família, embora nós tenhamos papéis diferenciados, como eu disse, funções às vezes diferenciadas, mas isso não quer dizer ir um para cada lado. Mas a família, ela tem que caminhar todos na mesma direção. Porque se você, por exemplo, nós tiramos pela catequese, ou catequese da criança, ou do batismo mesmo, se você vai, coloca o teu filho nesse caminho, daí cumpriu, chegou lá a Eucaristia, acabou, ou já batizou, então já a missão cumprida, nunca vai ter resultado, não vai ter efeito aquilo que você foi buscar lá no batismo ou na catequese. Porque com o tempo isso vai murchar, porque é uma vida de continuidade. Família cristã é para sempre. Nós vamos morrer, estarmos sempre aprendendo ou sempre tendo algo para ensinar. A gente nunca sabe o suficiente e a gente nunca dá o suficiente. Por menor que nós tenhamos, mas a gente sempre tem algo para acrescentar. Sempre tem. E só essa vivência do dia a dia, essa troca de opiniões, essa troca de sentimentos é que faz com que a gente consiga enxergar isso através da palavra de Deus. Então, assim, querido pai, querido padrinho, essa mensagem que eu tenho para vocês hoje, mais para vocês, para que nós reflitamos, né? Para que a gente reflita, porque eu também sou mãe, também sou madrinha, então para que a gente reflita mesmo. Nós estamos sendo família cristã mesmo, de verdade? De acordo com os princípios da Bíblia? Aquela família que Deus sonhou, a família de Nazaré, que é o nosso exemplo? Um pai que trabalha, mas que está o filho ali ensinando a profissão para o filho, do lado, ensinando o filho o valor do trabalho, que é muito além só do financeiro, mas o pai ensinando o valor de crescimento e não amaldiçoando às vezes até o trabalho, né? E a mãe, nós estamos sendo como Maria de Nazaré, aquela que faz de tudo, aquela que guarda no coração, aquela que ora em primeiro lugar, a primeira que foi visitar, que foi se dispor ao serviço? Ou será que nós estamos, às vezes, querendo que todo mundo venha fazer para nós? Nós estamos, assim, digamos, num comodismo. Então vamos levar essa reflexão hoje. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu espero que esse nosso segundo encontro, que é uma caminhada aí que nós vamos estar uma vez por semana, caminhando nessa catequese, e eu espero que isso realmente venha fazer a diferença na vida, tanto lá para o seu filho como no seu afilhado. E mais uma vez a gente vai se despedir aqui agradecendo pela atenção de vocês, por vocês estarem assistindo esse vídeo e os outros que virão, porque a nossa igreja agora é um momento de ser igreja doméstica e mais do que nunca nós devemos estar unidos e descobrir qual que é o nosso papel. E então nós começamos hoje pela família, para a gente poder ser, sendo família cristã, nós vamos ser uma família de fé na sociedade, nós vamos ser uma sociedade cristã, nós vamos ser uma igreja comprometida. Então esse é o meu compromisso para hoje e peço que também seja o seu. Vamos refletir. Como tem sido a tua família cristã? Como tem sido na fé? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro e que Nossa Senhora, Maria, Mãe Imaculada, possa proteger a vocês, a seus filhos, a seus afilhados e todas as nossas situações, aonde quer que nós vamos, que nós estejamos, que nós possamos ser sempre esse modelo de uma família que é comprometida. Nós não nos baseamos nos valores do mundo, mas nos valores da nossa tradição, da nossa fé, da nossa igreja e especialmente nos valores bíblicos. Fique com Deus. Salve Maria Imaculada.